E não virá mais nenhum reforço para o Internacional nesta janela que fechou, né, já nessa última terça-feira, dia 3. Ainda tem a janela dos estaduais, os negócios internos poderão acontecer, aqueles jogadores que disputaram até a semifinal, eles podem se transferir para clubes que vão aí disputar Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, enfim, Série C, e o Internacional não contratou um zagueiro. Vai para a final do Campeonato Gaúcho com Gabriel Mercado e Félix Torres e vai para o Campeonato Brasileiro até a abertura da nova janela na metade do ano com esses jogadores à disposição. O Inter chegou até a negociar com alguns jogadores, zagueiros do Mirassol, zagueiro do Novo Horizontino, mas acabou não fechando essas negociações, né? E aí também tem uma avaliação interna que às vezes ela é extremamente prejudicial, né? Ela é uma avaliação interna um pouco soberba por parte de alguns dirigentes do Internacional. E não é a primeira vez, tá? Já vimos dirigente ir para o microfone e dizer que o Inter tem o seu tempo, né? E isso aí, cara, para o torcedor é quase um soco na cara, quase um soco na barriga, quase um chute no saco, que o Internacional tem o seu tempo. Na realidade, não é o Internacional que tem o seu tempo. Na realidade, são esses dirigentes que são muito lentos para mapear as necessidades do time e para entender que precisa contratar. Desde a metade do ano já se sabe que o Vitão iria sair. Quase que o Inter negociou o Vitão na metade do ano passado, na metade de 2025. O Vitão só não foi porque o Betis não tinha vaga de extracomunitário e também estava com o fair play financeiro esguelado, tanto que teve que vender o Johnny para conseguir abrir essa vaga de europeu, tanto que acabou ocupando com o Antony, né, que saiu do Manchester United e foi para o Betis. Então, o Vitão acabou ficando no Inter, terminando o Inter, chegou na direção, disse que já tinha cumprido o seu dever com o Internacional e que necessitava e que precisava de uma transferência. A transferência veio, o Flamengo pagou, né, o valor para o Internacional, e também abateu a dívida do Thiago Maia. Então o Inter agora está no 0-0 com o Flamengo em relação ao Thiago Maia. Mas já se sabia que o Internacional tinha necessidade de um zagueiro, já se sabia que o Cleiton Sampaio era insuficiente, já se sabia que o Juninho também era insuficiente. Sabe-se há muito tempo que o Gabriel Mercado tem 38 anos. Então o Internacional tinha necessidade de contratar um zagueiro. Trouxe o Félix Torres para ser o zagueiro backup, para ser o zagueiro reserva, e não o zagueiro titular. Mas Félix Torres, devido à incompetência da diretoria do Internacional, não teve que ser o zagueiro alçado a titular. E até um jogador que tinha ido bem no Campeonato Gaúcho ano passado, mas no Campeonato Brasileiro foi muito mal, no Libertadores foi muito mal, foi o Vitor Gabriel, voltou a ser titular, estava como titular do técnico Paulo Pesolano, até se lesionar, entrou no Grenal no segundo tempo, ele que vinha se recuperando de uma lesão, e a tendência é que ele volte a ser titular pelo menos até a janela da metade do ano, onde o Internacional vai tentar buscar um zagueiro. O Inter tentou fazer alguns movimentos, tentou o Diego Carlos, tentou o Marichal, jogador uruguaio, tentou fazer essas movimentações aí no mercado, mas acabou batendo sempre naquilo que a gente fala, que é a questão financeira. O Diego Carlos é um jogador que está emprestado, né, ao Como da Itália. O Como está fazendo uma boa campanha no campeonato italiano, ele pertence ao Fenerbahçe. O Fenerbahçe fez um investimento muito forte para tirar ele do Aston Villa, então ele tem um salário alto, então não seria com o empréstimo, tendo em vista que o Como tem a possibilidade de uma competição europeia na próxima temporada, que o Inter ia convencer o jogador a sair. O Carlos tem 32 anos, já não é um jogador tão novo, então ele ainda vai ficar um pouco mais tempo na Europa até saturarem dele na Europa, até ele começar a falhar lá na Europa, até o nível dele não ser mais condizente com o futebol europeu, que é extremamente normal. Mas seria um bom nome para agora, um zagueiro de hierarquia, um zagueiro de experiência. É o perfil que o Internacional está buscando. Não muito velho, a nível de Gabriel Mercado, mas também não tão novo que necessite ter adaptação, necessite também ter experiência. Então o Inter quer já pegar um zagueiro pronto, cara, que chega e jogue. Seria o caso do Félix Torres. Mas o Félix Torres, na passagem dele pelo Corinthians, o Fabinho foi muito criticado, o Félix Torres era muito criticado.
por conta da falta de qualidade do zagueiro. Talvez aqui ele possa, com ares novos, com companheiros novos, com um treinador novo, ele possa voltar a vir jogar. Mas nesse momento, ele não é um jogador que agregue qualidade, que principalmente substitua o Vitão do nível que o Vitão acabou apresentando nas 4 últimas temporadas em que vestiu a camisa do Internacional. Então essa talvez seja a principal preocupação agora do torcedor. Parece que os dirigentes do Internacional não sabiam que o Campeonato Brasileiro esse ano começaria mais cedo, que os estaduais também começariam mais cedo. Mas tudo é no tempo do Internacional. Então eu acho que é isso que necessita mudar. Parar com esse esquema de que tudo é no tempo do Internacional e efetivamente agilizar esses processos. Chega um momento, cara, que uma diferença monetária ela não vai acabar te fazendo uma diferença em relação a objetivos esportivos. O Inter, e principalmente o presidente Alessandro Barcelos, tem essa condição, né? Ele gosta de negociar, negocia. Daqui a pouquinho para baixar valores irrisórios, valores que daqui a pouquinho não vão fazer diferença e foi só perda de tempo de trazer o atleta para o clube, o atleta se adaptar, o atleta conhecer como é que funciona trabalhar no clube e do atleta se encaixar. E às vezes os caras chegam aqui, precisa de 15 dias para o cara entrar em forma. E a gente não vê isso aí na Europa, cara. Os caras na Europa, os caras estão treinando, estão fazendo pré-temporada, a janela está aberta, tem a negociação, o clube paga, o cara se apresenta, faz exames médicos, o cara treina, no final de semana o cara já está em campo. O cara já está em campo. Os processos hoje, né, de documentação, eles são muito rápidos. Então, através de federações que são feitas, então é tudo no sistema único da FIFA. Então não tem por que ter todo esse atraso, todo o seu tempo, o Internacional ter o seu tempo para contratar um zagueiro. Um mísero zagueiro. Na realidade, a necessidade era de trazer mais 2 jogadores, mais 2 zagueiros titulares, tá? Porque o Gabriel Mercado ele não vai aguentar, gente. É muito jogo, apesar de que o Inter agora só tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para disputar, mas são muitos jogos. É viagem desgastante. O Inter foi a Belém, depois voltou para Porto Alegre para jogar contra o Grêmio, vai jogar agora contra o Grêmio no próximo final de semana, depois tem o jogo contra o Atlético Mineiro no meio de semana, e aí já vamos começar a ter mais atividade do Campeonato Brasileiro. Então, são situações que acabam atrapalhando o desempenho do time. E me parece que a diretoria do Internacional não entendeu da clara necessidade que o time tinha de trazer pelo menos um zagueiro. Então, para pelo menos até metade do ano, o Internacional não deve contratar nenhum zagueiro, a não ser que, antes de fechar a janela, o Internacional tenha lançado para a CBF uma carta de intenção de contratação de jogador, e a partir disso, o Inter estava com a negociação encaminhada e depois acabou concretizando a negociação após o término desse prazo. É o que acontece na Conmebol quando você tem que enviar a lista definitiva da primeira fase da Copa Libertadores da América. Você pode enviar para a Conmebol uma lista de boa-fé, que são aqueles jogadores que ele está negociando e que pode fechar a qualquer momento, que já passou, claro, alguns estágios da negociação, e aí depois acaba sendo concretizada após o início da negociação. O próprio Inter já fez isso, mas o Internacional precisa ser mais acelerado nesses processos de contratação e principalmente deixar essa questão de baixar, ter uma baixa pequena em relação a valores e tentar agilizar processos que a gente viu. E com agilidade nas negociações se consegue fazer bons negócios. Se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, comente, compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.